Olá, meus queridos e minhas queridas! Vamos a mais um vídeo da série sobre gestação e hoje a gente vai falar sobre a diferença entre ser acompanhada na sua gestação no Canadá, pela medicina do Canadá, ou melhor, pela medicina do Quebec, que é a província que eu moro aqui no Canadá, ou ser acompanhado, né? Vamos lá, eu vou tentar falar mais de num formato por convênios no Brasil, porque pelo menos é a realidade que eu tinha quando eu morava no Brasil, e é a realidade das minhas amigas, né, de todas as minhas queridas que moram no Brasil e a maioria delas é acompanhada por convênio médico. Então, assim, o que eu vou falar aqui hoje, gente, pelo amor de Deus, não é regra, tá? São apenas curiosidades que eu estou vivenciando aqui no Quebec e que eu, né, compartilho com as minhas amigas que estão grávidas ou que já engravidaram, já tiveram filhos e me contam das experiências delas, né, no Brasil. Inclusive, minha irmã é enfermeira, eu tenho amigas queridas que são enfermeiras e que estão, né, dentro da área hospitalar no Brasil e que me dizem, né, a partir dessa visão, então, tanto a visão das mamães, né, das gestantes brasileiras, quanto de algumas profissionais que eu conheço que moram no Brasil. Então, essa visão que eu quero trazer de algumas curiosidades, de algumas diferenças culturais dentro dessas duas, né, visões de medicina, e é só para a gente bater um papo mesmo, tá, gente? Não é nada para falar que um lugar é melhor do que o outro, cada lugar tem seus defeitos e suas qualidades, então, como muita gente me fala, né, Adriana, e aí, não sei o que, quantos ultrassons, não sei o que lá, e aí cada vez que eu falo, gente, no Canadá a gente quase não faz exame, no Canadá a gente só vai no médico depois do terceiro mês de gestação. Todo mundo fica, como assim? O Canadá não é o país de primeiro mundo? Então é muito engraçado que cada um tem uma visão muito única, né, do que é a realidade de cada lugar. Então eu tava louca para fazer esse vídeo porque eu com a minha visão, né, de brasileira, que isso vou ser para sempre, independente de onde eu more, é muito interessante que às vezes a gente pensa, né, quando a gente mora no Brasil, depois que a gente sai do Brasil, gente, quem é imigrante e tá me assistindo, sabe exatamente do que eu tô falando. Porque quando a gente tá no Brasil, a gente quer fugir, quer sair, porque o Brasil é uma porcaria, porque tem um monte de coisa ruim acontecendo. E aí, quando a gente migra, quando a gente mora fora, tudo que a gente quer é sentar num boteco, debaixo do calor, comer uma coxinha e tomar uma cerveja gelada. Então é muito engraçado porque a nossa visão de vida muda tanto depois que a gente migra, mas tanto. Então, uma das coisas que eu aprendi com a imigração foi que não existe lugar perfeito, não existe lugar desgraçado. O que acontece é a nossa visão dentro daquela realidade. Sempre quando a gente sai de perto, a gente, né, expande a nossa consciência. Então, eu acho muito interessante né, essas aprendizagens que a gente vai tendo na vida. Mas vamos aqui voltar para o assunto, né? Vamos começar falando um pouquinho da medicina tradicional. Existem, né, várias outras técnicas. Eu mesma, como terapeuta natural, né, eu adoro muito mais esse mundo holístico, mas obviamente sou muito grata à medicina tradicional por absolutamente tudo. Então, o que eu percebo na diferença, né, da medicina do Quebec para a medicina do Brasil é que são extremos, são muito, muito, muito extremos. No Brasil, pelo menos falando de novo né, de hospitais particulares, de convênios, a gente percebe o quanto existe, é um absurdo e a gente fica até no piloto automático, né? A gente não se dá conta do quanto a indústria, ela realmente vê o ser humano como, né, é uma mercadoria, a gente não é difícil, né, existem, claro, exceções, existem profissionais maravilhosos, acabei de dizer, inclusive, né, minha irmã é uma delas, minha irmã é enfermeira, e eu sei o quanto ela ama de paixão cuidar do outro. Enfermeiros normalmente são assim, né? Muito legal, mas existe toda uma política por trás, né? Não é nem culpa dos profissionais. Os profissionais acabam meio que entrando nessa escravidão porque é
o sistema, né? Então, o sistema de saúde do Brasil, a gente sabe, a gente meio que aprende que precisa fazer todos esses exames e consultas e tudo mais, porque tá na nossa cultura, tá inserido que fazer exame é fundamental e é importante. Não que não seja, tá, gente? Obviamente, se você tá com algum sintoma, é óbvio que a gente tem que ir no médico fazer exame. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é o exagero, é a comercialização da saúde. Então, eu lembro, no Brasil, qualquer dorzinha de garganta que eu tinha, eu já ia correndo para o hospital e fazia um monte de exame e tomava antibiótico, ou então, sei lá, ai, todo ano tem que fazer check-up, todo ano tem que fazer não sei o quê. Então, peraí, uma mulher de 25 anos, todo ano tem que fazer, sei lá, né, 10 exames. Por quê? Para que tudo isso, né? Então eu brinco que no Brasil a gente é meio hipocondríaco e no Canadá eles são às vezes meio negligentes com a nossa saúde. Então, assim, né? Que tal a gente desenvolver um equilíbrio? Seria maravilhoso, né? Vamos tentando, estamos aqui tentando, mas basicamente, antes de falar, né, de como uma gestação é acompanhada aqui no Canadá, é importante explicar essa diferença. No Brasil, a gente é meio que obcecado por essa coisa de saúde, né? A gente tá com uma coceirinha na pele, já corre pro dermatologista. A gente tá com uma coceirinha no nariz, já vai fazer um monte de exame lá no otorrino. Então, assim, é muito difícil para nós brasileiros inseridos nessa cultura, a gente aprende que é assim que é o certo, que esse exagero, ele às vezes é realmente um exagero, né? A gente fica com medo. Ai, meu Deus, mas se eu tô com uma coceira no nariz e não vou no otorrino, pode ser que eu morra amanhã. A gente vai sempre para esse extremo. Claro que eu tô exagerando, mas a gente fica muito desesperado. E eu percebo que quando a gente vem aqui para o Canadá e não tem nada disso, não é que não tem. Aqui no Canadá a gente tem um médico de família. É esse médico de família que vai, né, que a gente marca uma consulta com ele, né, vez ou outra para fazer um check-up, vez ou outra quando a gente obviamente tem algum problema de saúde, e é esse médico de família que vai encaminhar a gente para um especialista se for necessário. Então a gente chega aqui e aí olha para a cara do médico, ele, sei lá, vai analisar a sua saúde, vai te falar se você precisa fazer algum exame ou não, e de repente o médico não te manda fazer exame nenhum. Ah, você tá bem? Tá com algum sintoma? Não tá com nada? Então vai viver, daqui, sei lá, 5 anos a gente se vê novamente. E de repente você fala, como assim? Esse médico tá me negligenciando, como que ele me manda sair do consultório sem fazer 300 exames, né? E aqui a medicina é, como eu brinco, né, aqui é o SUS, aqui a medicina é o governo, né, do governo, não é medicina particular, não tem convênio nesse caso, e daí a gente fica, né, meu Deus do céu, então como é do governo, eles realmente não fazem nenhum exame se for desnecessário no ponto de vista deles. E aí a gente fica nessa, peraí, eu vim de um extremo, né, vindo meio que parecido com a hipocondria, e aí eu chego aqui e o meu médico não me manda fazer nada, e aí a gente fica nesse meio, né, qual dos dois extremos é o certo? E claro, nenhum extremo é o certo, mas pra gente é tão difícil vir do extremo do Brasil pro extremo do Quebec, gente, é uma coisa que, ó, quem mora aqui, eu sei que vocês vão concordar comigo, porque essa parte é difícil, mas a gente vai se adaptando. Eu, como terapeuta natural, eu sou muito grata a isso tudo, porque eu sei, né, o quanto às vezes é exagerado os cuidados que a gente quer ter, né, na saúde e tudo mais, o quanto, né, as emoções e somatizações estão conectadas a isso tudo, e essa regrinha cai na história da gestação também, porque aqui no Quebec, os médicos, os profissionais da saúde, eles deixam muito claro que até o 3º mês de gestação, se você tiver um aborto espontâneo, é a natureza te dizendo que aquele bebezinho não se desenvolveu muito bem. Até aí tudo bem, a gente sabe, né, que isso em qualquer lugar do mundo funciona, mas uma gestante não quer ouvir essa informação desta forma, né? Então, no Brasil, eu vejo as mulheres, né, acabou de descobrir o positivo na farmácia ou atrasou a menstruação, já corre para o laboratório fazer um exame de sangue. Aqui no Canadá a gente não faz exame de sangue para descobrir que tá grávida. Então a gente se contenta com o teste da farmácia até o final do 3º mês.
Sim, sim, sim. Então, olha que delicinha. Pessoas ansiosas quase ficam super tranquilas, né, numa situação dessa. E aí eu lembro, logo que eu descobri que estava grávida, eu fui no meu médico de família para pegar um encaminhamento para uma obstetra. E aí eu falei pra ele, falei assim, eu acho que tô grávida. Daí ele olhou assim pra minha cara, ele falou assim, você acha por quê? Ele, você fez o teste de farmácia? Eu falei, fiz. Ele deu positivo? Eu falei, aham. Ele, então tá, você tá grávida, qual que é a sua dúvida? Ele não entendia por que eu tava em dúvida, né? E aí ele não me deu nenhum teste de fazer exame de sangue, porque ele falou, qual que é a sua necessidade? Tipo, eles não entendem essas necessidades. E aí ele falou, ó, vou te dar o encaminhamento, você marca a agenda com o obstetra da sua preferência, e no terceiro mês você encontra com ele. Aí eu falei, Jesus Cristo, eu vou ficar 3 meses com essa cólica, sem nenhuma confirmação, sem saber que tem um coração batendo dentro de mim. Pois bem, essa foi a primeira lição. Quando a gente está aqui com 8 semanas, a gente tem, né, no segundo mês, a gente tem um encontro com uma enfermeira. Só que nesse encontro com a enfermeira, né, é uma pré-avaliação, é uma triagem antes da primeira consulta de fato, que é com 12 semanas com a obstetra. Essa primeira consulta com a enfermeira, ela é simplesmente burocrática, ela não tem nenhum exame. Então a enfermeira, claro, ela traz, né, tem uma bíblia que a gente brinca aqui que é a bíblia do bebê, que é um calhamaço desse tamanho, do manual, que é um manual incrível, maravilhoso, principalmente para mãe de primeira viagem, que explica o beabá desde quando você está tentando engravidar até quando o bebê fica com 2 anos de idade. Então é maravilhoso porque tem muita informação técnica, prática, que ajuda demais a gente. Então esse livrinho já valeu aí por muita coisa. A enfermeira, os enfermeiros aqui no Canadá são muito queridos, muito atenciosos. Tanto os farmacêuticos quanto os enfermeiros aqui no Quebec, a gente não tem do que reclamar, porque são praticamente médicos, né? Qualquer dor de barriga que você tem, você desce na farmácia, você conversa com o farmacêutico, ele te dá aquela lista, tanto de receita de vó, quanto de dica técnica mesmo, que você não precisa realmente ver um médico tão cedo. Então, pelo menos nessa parte, a gente está bem assistido. Enfim, e aí nessa conversa com a enfermeira é muito legal, ela explica muita coisa, como que vai ser o processo, né, do pré-natal, como que vão ser as consultas, os exames, ela explica isso tudo. A única coisa, a única solicitação de exame que pode ter é para investigar a possibilidade do bebê ter síndrome de Down. Isso é uma preocupação muito, muito, muito grande no Canadá. É uma questão cultural, é uma questão que eu não quero falar muito sobre isso para não criar polêmica, mas aqui no Canadá dificilmente a gente vai ver uma criança ou um adulto com síndrome de Down. Por quê? Porque aqui no Canadá o aborto ele é legalizado e a maioria, né, das gestantes, eles meio que eles são um pouco incisivos com essa questão de fazer esse exame para descobrir se tem síndrome de Down. Eles meio que dão uma forçada de barra, porque eu não sei exatamente o porquê, mas o que eu sinto é que culturalmente eles dão todas as informações para que essa mãe, né, tenha a liberdade de escolher o aborto caso ela descubra que o bebezinho tem uma grande chance de vir com síndrome de Down. Então, eu escolhi não fazer esse exame porque eu conheço a minha cabeça. Se eu descobrisse, né, e aqui no Canadá, como eles são muito exagerados nesse sentido, né, de quando tem um risco, eles são muito exagerados naquele risco. E como eu já fui professora, como eu já trabalhei muito com crianças, né, não só com síndrome de Down, mas com outras questões, eu tenho a filosofia de que o que for para ser vai ser, mas essa é a minha filosofia, essa é a Adriana, obviamente que, né, se eu pudesse escolher, né, claro que a gente ia querer só focar na saúde e tudo mais, mas enfim, eu conheço a minha cabeça. Se eu descobrisse a probabilidade, né, e para eles, assim, um 0,1% eles já te levam para uma palestra e já fazem todo um terrorismo, eu ia ficar muito encanada. Então, como eu não quis me colocar nessa posição, eu recusei, eu não quis fazer esse teste, não tem problema nenhum, né, a gente pode recusar. E por conta disso, eu só fui fazer o meu primeiro ultrassom. Na verdade, deixa eu contar a história direito, né? Isso foi com a enfermeira. A minha primeira consulta com a médica foi quando eu já estava de 13 semanas, né? Já estava no terceiro mês.
E aí ela escutou o coraçãozinho do bebê, que é, nossa senhora, é o melhor alívio. Se existe um alívio nesta vida, é você ouvir o coraçãozinho do bebê e ter certeza que aquele serzinho que ele tá de verdade dentro de você e ele existe. Então essa é a melhor, é uma sensação assim de alegria, de felicidade, claro, cada um sente de uma forma, mas para mim foi uma sensação de alívio, porque como a gente não faz nenhum outro exame, é como se assim, a minha menstruação não tá vindo há 3 meses, eu acho que eu tô grávida, mas você não acredita ainda que tem um bebezinho lá dentro. Então, essa foi assim a prova de que realmente tinha um ser humaninho lá dentro, e foi muito gratificante. E como a minha barriga tava muito grande, a médica falou pra mim: Adriana, você tem histórico de gêmeos na família? Eu falei: Senhor Jesus Cristo. E aí eu falei, tenho, né, tem um histórico de, acho que a minha avó teve irmãos gêmeos e faleceram logo no nascimento, alguma coisa assim. E aí eu peguei e falei: "Jesus, e agora, né?". Daí ela fez um ultrassom, mas assim, foi um ultrassom, gente, que durou uns 3 segundos no máximo, porque a médica toda destrambelhada, não sabia direito mexer na máquina, porque quem faz o ultrassom são os técnicos, né, não os médicos. E aí ela pegou e viu rapidinho lá, e aí descobriu que era um só, no caso a Nina, mas a gente ainda não sabia se era a Nina, né. E aí foi maravilhoso, porque graças, né, a essa dúvida da médica que a gente pôde fazer um ultrassom relâmpago, assim, no susto, e foi maravilhoso poder constatar que além do coraçãozinho batendo, tinha um ser humaninho lá também. Mas enfim, isso foi o que aconteceu. E aí depois, quando eu estava na 20ª semana, que a gente fez o ultrassom de fato mesmo, que é aquele ultrassom que é quase 1 hora, detalhado, onde a técnica ela vai medir cada partezinha do corpo do bebê. Então é maravilhoso, porque você vê, e você vê o bebê mexendo, gente, como a Nina mexe. A Nina e todos os bebês provavelmente, né? Mas é muito engraçado, ela ficava com a mãozinha na cara, assim. Aí teve uma foto que a médica tirou que ela colocava a mãozinha assim toda hora na barriga, então dava para ver o pezinho, a mãozinha, então é muito gostoso essa fase de você poder ver, porque a gente vê, né, do lado de fora só, a gente sente, mas não, né, eu brinco com meu namorado, eu falo, seria ótimo se a gente tivesse, né, um aparelho que ficasse olhando para ela o tempo todo. Bom, graças a Deus não dá, né, porque senão a gente ia ficar louco, mas é muito legal fazer o ultrassom e poder ver de verdade aquele bebezinho, aquele serzinho existindo dentro de você. É a prova que ele tá lá, né? Então é muito engraçado. Então, essas são algumas das fases, né, que a gente passa aqui no Canadá. Esse é o meu único ultrassom, e assim, além disso, né, tem, claro, os exames de rotina que a gente vai fazendo no pré-natal, exame de sangue para investigar se existem doenças, se tem alguma falta de vitamina e tudo mais. Isso a gente faz, né? Claro, como de costume. Só que ultrassom, se a mãe tá bem e o bebê tá bem, eles não marcam mais nenhum ultrassom, mais nenhum mesmo, durante a gestação. E quando eu falo isso para as minhas amigas, elas falam: mas como assim? Você não sabe quanto que ela tá pesando? Você não sabe que posição que tá? Como que você vai saber? Como que você não vai saber? Então, no Canadá, os médicos confiam na natureza. Se abortou até o 3º mês, é porque é assim que tinha que ser. Se no ultrassom tá tudo bem, se nos exames tá tudo bem com a mãe, então tá tudo bem, não tem por que duvidar da natureza. Quando der aí as 40 semanas, você vai entrar em trabalho de parto, você vai parir, vai dar tudo certo. Então, é essa filosofia de confiar na natureza, de confiar que as coisas acontecem como tem que acontecer, e é isso, claro. Eu tenho amigas que tiveram diabetes gestacional, e aqui no Canadá é obrigatório fazer o teste de curva glicêmica. Eu fiz e graças a Deus não deu nada. Então, né, as mulheres que têm diabetes gestacional, ou que a placenta está mal posicionada, ou que tem algum outro problema de saúde, obviamente essas mulheres, elas têm outros exames, elas têm o ultrassom, elas são assistidas de alguma forma, né, para acompanhar direitinho. Isso não é negligenciado de forma alguma, mas nós que, graças a Deus, né, estamos com saúde, tudo certinho, vai com Deus, a gente se vê todo mês, né? Todo mês eu vou na médica para escutar o coraçãozinho e tudo mais, mas se não tiver nenhum sintoma, nenhum problema, não tem por que fazer exames. Essa é a tranquilidade canadense, quebecois aqui, né, da onde eu moro. Então é engraçado, porque adaptar, né, a nossa cultura meio obcecada por exames e informações que a gente tem no Brasil é meio chocada com toda essa tranquilidade canadense. Mas todos os lugares têm suas vantagens e desvantagens, né? Não tem jeito. E o parto, só, né, para finalizar,
Que mais que eu acho que é importante falar para vocês? É só isso mesmo, a questão, né, falei para vocês de tudo, a alimentação, eu acho que as regrinhas são bem parecidas com as regrinhas brasileiras, né, eu até brinco, eu falei: "Gente, que não vejo a hora de poder tomar uma tacinha de vinho de novo e comer o meu queijo brie que eu gosto tanto", mas aqui obviamente, né, álcool não é recomendado de forma alguma durante a gestação. E que mais? Carne crua, queijos que tenham muitos fungos, essas coisas é bom a gente evitar. O meu médico de família falou: Adriana, não fica obcecada, tudo isso que faz bem para o seu corpo faz bem para o seu bebê, é só ter bom senso. E eu achei engraçado porque, né, eu vi em alguns fóruns, mulheres francesas, porque aqui no Quebec a gente fala francês, né? Então, nos fóruns daqui na internet, normalmente são as francesas, né, conversando com as canadenses quebecoises, então foi muito engraçado ver elas falando: ai, gente, eu queria tanto tomar uma taça de vinho, mas não pode. E aí as francesas nos fóruns: mas por que que você não pode? Que frescura! Eu pari 3 filhos tomando vinho todo dia. Aqui na França a gente toma vinho todo dia, as crianças nascem normais. Então é engraçado, porque obviamente a alimentação é uma coisa que a gente, né, se preocupa durante a gestação. E aí essa questão do álcool, né, de comida, que nem as japonesas continuam comendo, né, sushi, sashimi, continuam comendo peixe cru, mas a gente aqui no Canadá não pode comer peixe cru, e daí, né? Então é muito engraçado como é cultural essa parte, né? O que que pode, o que que não pode na gestação, é muito louco, haja sanidade, né? E para finalizar a história do parto, né, que eu falei um pouquinho para vocês quando eu fiz o vídeo do segundo trimestre, falando da minha doula e tudo mais, né, que eu tinha ficado burra, que eu queria marcar na casa de parto e não consegui. Bom, o meu sonho, né, sempre foi ter o bebê numa casa de parto, dentro da banheira, aquela coisa linda e maravilhosa. Só que aqui, quando você descobre que tá grávida, as casas de parto, elas são do governo, é tudo gratuito, gratuito naquelas, né, porque aqui no Canadá a gente paga muito imposto, não é ai, você mora no Canadá, primeiro mundo, tudo lindo e maravilhoso. Não, gente, a gente trabalha muito para poder ter o que a gente tem. A gente paga muito imposto, mas muito mesmo, praticamente metade do nosso salário vai para o governo. Então, né, ter o hospital público, ter as casas de parto é uma bênção, é maravilhoso, mas não é o presente da rainha da Inglaterra. É realmente, né, coisa que nós, cidadãos aqui, a gente paga bem por isso. Mas enfim, voltando, como eu deixei, né, para procurar a casa de parto depois que o meu cérebro voltou para a cabeça, e nisso eu já estava lá pelo 4º mês, infelizmente eu não consegui vaga, né, para o mês de abril, que é quando a Nina vai nascer. E aí eu fiquei bem frustrada, porque, né, enfim, era o meu sonho, eu queria muito viver essa experiência dentro de um ambiente que não fosse hospitalar, mas, né, como uma amiga enfermeira querida minha me disse: Adriana, Deus sabe o que faz, né? Tudo está certo como está. Então, esse mantra que eu mesma falo aqui na família Hoje Eu Me Sinto caiu dentro da minha cabecinha e eu vou provavelmente ter a Nina no hospital, que é bem pertinho da minha casa, o que é maravilhoso, né? Minha doula querida vai me acompanhar, vai me auxiliar. A minha intenção é ter o parto mais natural possível, e aqui o Canadá, mesmo que seja no hospital ou na casa de parto, bom, na casa de parto é natural de qualquer jeito, mas no hospital eles incentivam realmente o parto natural, eles oferecem, claro, né, anestesia e todos os procedimentos que precisam ser feitos, caso precise, mas a cultura aqui é realmente muito, muito conectada com a natureza. Se há uma gestante que está bem de saúde, que seu bebê está bem de saúde, o natural é ela ter um parto natural. Essa é a filosofia aqui do Canadá. Num hospital, é claro que é um pouco diferente da casa de parto, né? Eles também têm pressa, né? Que nem os médicos do Brasil, que têm pressa, vamos parir rápido aí, vamos fazer uma cesárea, porque, né? Eles dizem que é mais seguro, mas na verdade é porque facilita a vida, né? De todos os profissionais, mas enfim. A questão aqui é, quando o parto é natural, né? Segundo o que eu tenho estudado, eles vão tentar também dar uma aceleradinha, né? Tentar fazer algum procedimento médico para acelerar aí todas essas questões, mas é diferente porque no Brasil a gente tem essa cultura, né, de que o médico falou, a gente diz amém e acabou. Então aqui é um pouco diferente porque a gente os canadenses, eles questionam absolutamente tudo. Então se o médico fala, olha, vou te fazer tal cirurgia, ou vou te fazer tal exame, claro, né, no Brasil a gente vai questionar isso também, mas o que eu quero dizer é que aqui o médico não tem a palavra final. A gente vai querer conversar e entender profundamente o porquê que o médico está
tá falando aquilo, e o médico, ele tem uma visão diferente também, né? Pelo fato de toda a nossa cultura no Brasil, a gente tem um pouquinho, né, dessa coisa de hierarquia, um pouquinho não, muito. Então a gente olha o médico e eu percebo por mim mesma que eu sou assim, eu olho para o médico meio que como se ele fosse um deus. Então, ai, ok, se o médico tá falando é porque é importante, eu não vou nem, né, questionar. Quando, na verdade, principalmente aqui no Canadá, os médicos querem ser questionados para saber se a gente está bem informado ou não. Então, a minha doula já está me doutrinando para isso. Ela, Adriana, no médico, qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que você não aceitar, eu vou estar do seu lado, mas você questione absolutamente tudo. Ninguém pode botar a mão em você se você não permitir. E é complicado, né? Porque a gente, como é leiga, e aí? Até onde, né? O procedimento que um médico está me oferecendo, ele é um procedimento que precisa realmente ser feito? Ou é um procedimento que vai facilitar a vida dele, mas vai contra aquilo que eu estou desejando para o meu parto? Então, é complexo, mas a gente vai aprendendo. Então é isso, meus queridos. Fiz um vídeo gigantesco, né? Mas eu queria trazer para vocês essas diferenças, né? Eu, como brasileira, aprendo muito, 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 todos os dias, a me distanciar de um extremo, a tentar me distanciar do outro ao qual eu estou presente neste momento e criar um equilíbrio aí graças a tudo isso. E é complexo, mas é muito rico. Então é isso, eu quero saber de vocês, onde que você está, em que país você está, como que é na sua cultura, me deixa nos comentários o que você acha disso tudo. E vamos aí aprendendo juntos, descobrindo juntos. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, manda para suas amigas ou pessoas curiosas que querem saber aí sobre os temas da maternidade, diferença da medicina no Brasil e no Canadá. E se inscreve no canal caso você ainda não esteja inscrito. Combinado? Então é isso, um beijo enorme e até a próxima!